Então, boa tarde a todos. Então, a aula de hoje vai ser sobre ácidos e bases. O que vem a ser um ácido? Um ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera como cátion o íon H+. Essa teoria é chamada teoria de Arrhenius, definição de Arrhenius. Então, se você pegar uma substância, colocar ela na água, e ela se dissociar ou ionizar, ela liberar íons H+, ela é considerada um ácido, segundo Arrhenius. Então, se a gente pegar o HCl, gasoso, colocar ele em água, vai liberar H+, e Cl-. Então, pela definição de Arrhenius, o HCl, que é o ácido clorídrico, né, em solução aquosa, ele libera íons H+. Então, é um ácido pela essa teoria de Arrhenius. Se a gente pegar aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, a gente colocar ele em água, ele vai liberar íons H+, né, no caso aqui 2H+, mais SO4 2-, que é o sulfato. Então, o ácido sulfúrico em água, ele sofre dissociação ou ionização, e libera íons H+. Só para a gente lembrar aqui que o íon H+, ele é equivalente a um próton. Porque se a gente vê o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, esse hidrogênio vai ser um próton só. Então, é equivalente ao íon H+. Agora, o íon H+, como ele é um próton, ele protona uma molécula de água, já que ele está em meio aquoso. Então, quando a gente fala em íon H+, ou H3O+, é a mesma coisa. H3O+, é o hidrônio, chamado esse cátion aqui. Mas ele tem um comportamento de H+. Tá? Então, falar H+, ou H3O+, é a mesma coisa. Tá? Isso é importante a gente lembrar mais para frente. A força dos ácidos. Como que é medida a força de um ácido? Para dizer se um ácido é forte, se ele é moderado ou se ele é fraco. Então, tem essa equação aqui que diz que a força de um ácido é determinada por um fator alfa. Cada ácido tem o seu fator alfa, sob determinadas temperaturas, sob determinadas condições. Então, vai ser o número de moléculas ionizadas, ou dissociadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. O HCl, a cada 100 moléculas dissolvidas em água, 92 se ionizam, ou seja, se separam. Então, a gente joga na fórmula. Alfa é igual a 92 moléculas que se ionizaram, dividido por 100 moléculas dissolvidas. Fazendo essa razão aqui, vai dar 0,92. 0,92, considerando 1 como 100%, equivale a 92%. E se a gente olhar nessa tabela aqui de baixo, um ácido forte é aquele que tem um alfa maior que 50%. Então, o HCl ele é um ácido forte, com 92%, né, de ionização ou dissociação. Então, é dessa forma que a gente mede a força de um ácido. Agora, o HF. A cada 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 8 se ionizam. Então, o alfa vai ser igual a moléculas dividido por 100 moléculas. Então, 8 dividido por 100 vai dar 0,08, né, considerando 1 100%, então vai equivaler a 8%. Se a gente olhar aqui nessa tabela, aqui, nessa linha aqui intermediária, entre 5% e 50%, o alfa equivale a um ácido moderado, de força média. Então, o HF, o ácido fluorídrico, ele é um ácido moderado. O alfa é igual a 8%. Agora, se o alfa for menor que 5%, ele é considerado um ácido fraco. Como, por exemplo, o ácido acético do vinagre, ele tem um alfa 4%.
Então, esse alfa aqui ele é considerado um ácido fraco. O ácido carbônico, o alfa ele é igual a 0,18%. Então, todos são, o ácido carbônico, o ácido acético, são ácidos fracos. Então, a força de um ácido, a gente mede essa força, do ácido através desse alfa, calculando o alfa. Então, vale lembrar que esses dados, para a gente jogar na fórmula, o exercício tem que fornecer para a gente, tá? Para a gente saber, poder calcular o alfa desse ácido. Agora, como que a gente dá um nome aos ácidos? Existem dois grandes grupos de ácidos. Hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio na sua estrutura, e os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio na sua estrutura. Então, os hidrácidos. Os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio na sua estrutura, como que você dá um nome a ele? Fica ácido, mas o nome, a raiz do nome do elemento, e ele sempre vai terminar com hídrico. Então, aqui, ó, HCl. Ele não tem oxigênio, então é um hidrácido, então a gente coloca ácido, aqui é cloro, então ácido clorídrico. Tá? Então eu já coloquei todos em vermelho aqui a resposta, né? Para na hora de estudar ficar mais fácil. Esse outro ácido aqui, o HBr. Então a gente coloca ácido bromídrico. Então, se não tem oxigênio na sua estrutura, o ácido vai se chamar hídrico. H2S. O enxofre, ele é utilizado, a raiz dele é sulfi, tá? Então vai ficar ácido sulfídrico. Tá? Só o enxofre, às vezes ele muda, e um ou outro ácido muda em função do elemento raiz. O HCN, esse grupo CN aqui, carbono, nitrogênio, é ciano. Então vai ficar ácido cianídrico. O ácido cianídrico, né, na forma gasosa, ele é um gás bastante tóxico. Lá naquelas câmaras de gás lá dos nazistas, eles matavam os judeus com esse gás aqui, o HCN, tá, que é um gás bem, bem tóxico. Então, se você bater o olho no ácido, ele não tem oxigênio, ele vai terminar com hídrico, sempre. E aí você chama ele de ácido, o elemento raiz, né, o nome desse elemento raiz, e vai terminar com hídrico. E agora, para terminar a nomenclatura dos ácidos, a segunda categoria, que são os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles ácidos que já têm oxigênio na sua estrutura. Então, você bateu o olho ali, viu o oxigênio na estrutura, é um oxiácido. Um oxiácido, ele já pode ter duas terminações, aico ou oso. Ico, oso. Tá? Então, como que a gente faz aqui? Então, vai ficar ácido, a raiz do ânion menos menos o sufixo ato, e vai terminar com ico, tá? Ou ele vai ser o ácido, mas o nome, a raiz do elemento vai terminar com oso. Então, por exemplo, aqui, ó, HNO3. Então, tem o hidrogênio e o oxigênio. E o elemento central aqui é nitrogênio. Então, ele vai ficar ácido nítrico. Ele vai terminar com ico. Agora vamos pular umas linhas aqui, ó. Vamos aqui, ó, para o HNO2. HNO2. Ele tem um oxigênio a menos do que o HNO3. Então, aí, quando você tem um oxigênio a menos, você vai usar o sufixo oso.
Então, ácido nitroso. Então, você tem um determinado ácido e você tem um outro ali em referência com menos um oxigênio, você vai mudar de ico para oso. Então, o primeiro aqui, ó, ácido nítrico, esse daqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto da linha, HNO2, ácido nitroso. Olhando aqui, ó, H2SO4, ácido sulfúrico. Quando a gente tem o enxofre, a gente usa sulfi. Então, vai ficar ácido sulfúrico, tá? Que seria esse primeiro aqui, da primeira regra. Agora, se a gente olhar esse penúltimo aqui, H2SO3, então a gente tem o de cima, H2SO4, ácido sulfúrico, se tirou um oxigênio, vai terminar com oso. Então, vai ser ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Agora, se a gente olhar esse ácido aqui, o HClO3. Então, o elemento central aqui é o cloro. Então, a gente vai chamar ácido clórico. Ácido clórico. Agora, se tirar um oxigênio dele, ele vai de ico, ele vai para oso. Então, se tirar aqui o último aqui, HClO2, ele vai ser ácido cloroso. Tá? Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos ácidos. Se ele não tem oxigênio, ele vai terminar com hídrico. Vai terminar com hídrico. E se ele tiver oxigênio, ele pode terminar com ico ou com oso. O ico é aquele que tem maior número de oxigênio, e o oso que tem menos um oxigênio. Então, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Dê o nome dos seguintes ácidos. Então, tem aqui, ó, HNO3, e o de baixo é HNO2. Então, ó, o que tem maior número de oxigênio vai terminar com ico. Então, vai ser ácido nítrico. Só faltou aqui um R aqui, ó, no nítrico. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Agora, esse outro aqui, HNO2, tem menos um oxigênio. Então, vai ser ácido nitroso. Ó, a gente tem o HClO3 ou HClO2. O maior número de oxigênio vai terminar com ico. O elemento central é cloro. Então, vai ser ácido clórico. E o HClO2? Ácido cloroso. E se a gente olhar aqui, H2SO4 e o H2SO3. Então, a diferença entre eles aqui é que esse daqui tem mais um oxigênio, esse aqui tem menos um oxigênio. Então, o enxofre é sulfi. Então, vai ficar ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, o H2SO4. Agora, se ele tem menos um oxigênio, H2SO3, vai ser ácido sulfuroso. Agora, esse ácido aqui, ó, é um carbono que tem, H2CO3. Então, vai ser ácido carbônico. Ácido carbônico. Agora, tem esse ácido aqui, que é um ácido orgânico, que é o H3CCOOH, que vocês vão estudar no módulo 4, na química orgânica, é o ácido acético, aquele ácido presente no vinagre, tá? Mas ele também termina com ico, tá? É H3CCOOH, ácido acético. E os dois últimos aqui, desse exemplo, H3PO4, H3PO3. Então, ó, esse de cima tem maior número de oxigênio, ele vai terminar com ico. O elemento central aqui é o fósforo. Então, vai ficar ácido fosfórico. Já nesse outro ácido aqui de baixo, ele tem um oxigênio a menos.
Então, ele vai terminar com oso. O elemento central é fósforo, então ele vai ser ácido fosforoso. Então, é dessa forma que a gente dá nome aos ácidos. Tá? Então, essa daí é a primeira parte da aula. Seria a apresentação de ácidos e a nomenclatura. Nomenclatura é o quê? É se dar um nome aos ácidos. Agora, o que são as bases ou hidróxidos? Pela teoria de Arrhenius, as bases ou os hidróxidos são toda substância que em solução aquosa libera como ânion o íon OH-. Então, se você tem aquela substância ali, ou a base, e você coloca ela em água, se ela libera o ânion OH-, ela é considerada uma base. Então, o NaO, que a gente vai ver que é o hidróxido de sódio, quando você adiciona água, libera Na mais OH-. Liberou o OH-, como ânion, então é uma base. O hidróxido de cálcio. Se você colocou ele em água, libera cálcio 2+, mais 2 OH-. Então, ele liberou o íon OH-. Então, é considerado uma base, segundo a teoria de Arrhenius. Agora, quanto à força das bases. As bases, a maioria das bases são fracas. E tem algum grupo ali das bases que são fortes. Quais são as bases fortes? Se você olhar na tabela periódica, todas as bases ali que tem o metal da família 1A são bases fortes. Então, se você olhar na tabela periódica, o sódio, potássio, rubídio, todas as bases que têm esses elementos ali, o lítio, sódio, potássio, rubídio, frâncio, todos os elementos ali que tem metal alcalino, que é da família 1A, são as bases fortes. E tem mais um grupo, só 3 elementos ali da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, que é cálcio, bário e estrôncio. Então, se você olhar na tabela periódica ali, o cálcio, o bário e o estrôncio são os 3 primeiros de cima ali da família 2A. Então, somente essas bases aí são consideradas as bases fortes. E as demais bases são consideradas bases fracas. Então, o que a gente precisa lembrar? Todas as bases da família 1A, cujo metal é elemento ali da família 1A, são bases fortes. E da família 2A, é o cálcio, o bário e o estrôncio. Então, os 3 primeiros ali da família 2A. As demais bases, elas são fracas. Aí fica mais fácil, né, da gente lembrar. Então, vamos aqui para o próximo slide. A nomenclatura das bases inorgânicas. A nomenclatura, vocês vão ver que é mais fácil do que os ácidos. Dê o nome das seguintes bases. Então, como que a gente faz para dar o nome às bases? A gente coloca hidróxido na frente, hidróxido de e o nome do cátion. Então, a gente coloca hidróxido de e o nome do cátion. Então, exemplo 2, deu o nome das seguintes bases. Ó, a gente tem KOH. O K é o potássio. Então, vai ficar hidróxido de potássio. A base é mais fácil para você dar o nome. Aqui a gente tem o MgOH2. Então, a gente coloca hidróxido de magnésio. AlOH3. Então, hidróxido de alumínio. Agora vão ter algumas bases que você vai observar que essas hidroxilas aqui, ó, OH2, aqui OH3. Aí, nesses casos aqui, você tem que indicar a carga do metal.
Então, se a gente olhar aqui, ó, esse 2 aqui, ele equivale à carga do ferro, do metal, que é 2 mais. Então, como que a gente dá o nome a essa base? Hidróxido de ferro 2, em algarismos romanos. Agora, como que a gente dá o nome da base aqui de baixo? Então, vai ficar, esse 3 aqui é a carga do metal, do ferro. Então, a gente chama de hidróxido de ferro 3. Hidróxido de ferro 3. O de cima, hidróxido de ferro 2, e o de baixo, hidróxido de ferro 3. A gente tem esse elemento aqui, ó, o chumbo, Pb. PbOH2 e o PbOH4. Então, a gente chama aqui de hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido de chumbo 4. Por quê? O 4 é a carga desse chumbo aqui. E o 2 seria a carga desse outro chumbo aqui. Então, é dessa forma que a gente dá o nome às bases. E o último exemplo desse slide seria o NH4OH. O NH4 é chamado de amônio, íon amônio, que fica NH4+. Então, a gente chama que é hidróxido de amônio. NH4+, é o nome do íon amônio. Então, vai ficar hidróxido de amônio. Então, é dessa forma que a gente dá o nome às bases. As bases são mais fáceis, né, de você dar nomenclatura. Então, vamos aqui para o exemplo 3. Complete a tabela a seguir. Então, a gente tem aqui ácido nítrico, HNO3. O que está em vermelho é que eu já respondi, né? Fica mais fácil para vocês estudarem. Mas seria aqui o nome do ácido, você vai colocar a fórmula. Quando ele dá a fórmula, você tem que preencher com o nome do ácido. Então, se ele deu aqui, ó, ácido nítrico, é o HNO3. Como que seria a fórmula do ácido nitroso? Então, ico para oso, o oso ele tem menos um oxigênio. Então, seria HNO2. Aí ele pediu aqui para preencher, né, que está escrito em vermelho já com a resposta, ácido fosfórico, mas ele deu a referência aqui, ó, ácido fosforoso, H3PO3. Aí ele quer saber o nome do H3PO4. Como que seria o nome? Tem um oxigênio a mais? Então vai terminar com ico. Então, se esse daqui é ácido fosforoso, esse daqui vai ser o ácido fosfórico. Agora, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. Agora, se for o H2SO3, como que seria o nome dele? Tem um oxigênio a menos em relação a esse de cima. Então, vai ser ácido sulfuroso. Então, essa daí seria a resposta desse exemplo 3. O exemplo 4. Considere o esquema e os hidróxidos listados. Então, a gente tem essa figura aqui, que a gente tem uma bateria, uma lâmpada, tem essa fiação, fios de cobre. A gente tem aqui um becker com água. Qual deles, quando adicionado à água contida no becker, dá maior intensidade ao brilho da lâmpada? Ou seja, aquele que é mais solúvel em água vai ter maior quantidade, vai permitir maior condutividade de energia elétrica. Então, quais dessas bases aqui listadas nas alternativas A, B, C, D e E vão dar maior condutividade elétrica aqui quando dissolvido em água desse becker? Então, é o seguinte, as bases, como eu falei para vocês, as bases fortes são as bases cujos metais são da família 1A, e da família 2A são o cálcio, bário e estrôncio. Os 3 elementos lá de cima da família 2A. Todas essas bases são fortes. As demais bases são fracas.
Agora, qual base dissolvida na água vai ter melhor condutividade? É aquela base que ela é mais solúvel em água, ou seja, melhor dissolvida em água. Por quê? Porque a base forte ela vai estar praticamente dissolvida na água, então vai ter maior quantidade de íons, e aí vai permitir melhor condutividade elétrica. Então, o hidróxido de chumbo 2 é uma base fraca. Então, não pode ser alternativa A. O hidróxido de zinco também é uma base fraca, não pode ser. Alternativa C, hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é uma base fraca. Inclusive, ela é utilizada como medicamento para pessoas que têm problema de gastrite, né, que tem ali, porque nosso estômago tem ácido clorídrico, que é um ácido forte. O ácido clorídrico, ele atua onde? Na digestão da nossa alimentação. Então, quando tem algum desarranjo ali no estômago, pode dar queimação. E aí o médico receita hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. Essa base vai reagir ali com ácido clorídrico e vai diminuir a acidez estomacal. Tá? Então, o hidróxido de alumínio é um medicamento. Pode ser usado, né, como medicamento. E a alternativa correta, então, seria o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio está na família 1A da tabela periódica. E todos os elementos da família 1A formam bases fortes. Ou seja, ela vai estar bastante dissociada em água, dissolvida na água. Então, vai ter bastante íons ali para conduzir a corrente elétrica. Então, a alternativa correta vai ser hidróxido de potássio. Agora tem uma pegadinha ali, a alternativa E, hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base fraca também. Tá? Os fortes da família 2A é cálcio, bário e estrôncio. O magnésio é uma base fraca. Tá? Então, a alternativa correta para esse exemplo 4 seria a alternativa D de dado. Escala para medir o caráter ácido e básico. Então, escala pH. Então, sob temperatura de 25 graus Celsius, se o pH do meio for menor que 7, a gente diz que é uma solução ácida. Se o pH for igual a 7, a gente diz que é uma solução neutra. E se o pH for maior que 7, a gente diz que é uma solução básica ou alcalina. Então, a gente tem aqui uma representação nessa figura aqui, em cima. pH 7 é uma zona neutra. pH 14 é uma região alcalina, básica ou alcalina. E pH 0, a gente tem uma região ácida. E a gente tem os indicadores ácidos base. São substâncias que você adiciona no meio e, baseado na cor dele, dá para você ter uma ideia se o meio é ácido ou é básico. Cada indicador tem sua propriedade. Por exemplo, alaranjado de metila. Se o pH ali for menor que 3,1, ele fica vermelho. Aí, se você adiciona uma substância alcalina, a partir ali do 4,4, ela fica alaranjado. Então, dá para você ter uma ideia se a solução é ácida ou básica. Azul de bromotimol. Se você adicionar no meio, ele tem um pH ácido abaixo de 6, a solução fica amarela. Agora, se o pH for maior que 6, no meio alcalino, a coloração fica azul. E, por fim, a fenolftaleína. A fenolftaleína, se o pH for menor que 8,2, ela fica incolor. E se o pH for ali acima de 8,2, a partir do pH 10, ela fica rosa. Então, dá para você ter uma ideia se uma substância é ácida ou base, utilizando esses indicadores.
Vai ter uma questão ali mais para frente que a gente vai usar a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela fica incolor em meio ácido e rosa em meio básico. Então, vamos resolver esse exemplo 5 aqui. É a penúltima questão da aula de hoje. Algumas soluções foram testadas com um indicador de repolho roxo, produzindo os seguintes resultados. Então, tem aqui, ó, a cor, né? A gente tem o pH, e dependendo do pH fica vermelho. Você coloca lá o indicador de repolho roxo, se ficar ali de 0 a 3,5, ele fica vermelho. Se o pH está entre 3,5 e 6,5, fica a cor rosa. De 6,5 a 9 fica roxo. De 9 a 11 fica azul. De 11 a 13 fica verde. E acima de 13 fica amarelo. Tá? Tem vários materiais aqui. Ó. O amoníaco, é uma solução de amônia em água, fica verde. A leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, fica azul. O vinagre, que é ácido acético, fica vermelho. E o leite de vaca fica rosa. Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, podem-se esperar como resultado as cores. Então, o suco de abacaxi é ácido. O suco de limão também é ácido. O limão, principalmente, tem ácido cítrico ali no limão. Então, tanto o suco de abacaxi como de limão tem um pH ácido. Então, seria para um pH menor que 7, só poderia ser o vermelho e o rosa. O roxo estaria próximo ali, né? Ó, pH 7 aqui, ele está bem próximo do 7, mas está mais provável para o rosa e para o vermelho. Então, utilizando o indicador citado em suco de abacaxi e limão, que são substâncias ácidas, pode-se esperar como resultado as cores. Então, pode ser a cor vermelha ou a cor rosa. Então, rosa ou vermelho ou rosa. Então, fica a alternativa D, a alternativa correta. Essa daí é uma questão que caiu no Enem de alguns anos atrás. E a última questão da aula de hoje é o exemplo 6. Ele fala: em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH. Não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, tem essa tabela aí, na qual essa primeira coluna aqui seria o frasco, que ele identificou. Esse frasco, essa coluna do meio aqui, a cor da solução após a adição de fenolftaleína. Aqui a condutibilidade elétrica. E a última coluna, a reação com hidróxido de magnésio. Ele fala, as soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, D. Bom, então, se a gente olhar aqui, foi dito em alguns slides anteriores que a fenolftaleína em meio ácido, ela fica incolor. Já em meio básico, ela fica rosa. Então, se a gente olhar aqui nessa coluna aqui, ó, essa segunda coluna, a cor da solução após a adição de fenolftaleína. O único que ficou rosa aqui foi o frasco 2. Então, entre sacarose, KCl é um sal, HCl é um ácido, NaOH, então o frasco 2 aqui só pode ser o NaOH.
que é uma base. Então, o frasco 2 só pode ser o NaOH. Então, das alternativas aqui, A, B, C, D e E, a gente já pode excluir a alternativa C, D e E. Então, a gente já fica na alternativa A e B. Alternativa A e B. Entre a alternativa A e B, fica a sacarose. Então, a gente já sabe que o frasco 4 aqui é sacarose. Porque uma solução de açúcar é uma substância molecular. E ela não conduz corrente elétrica. Uma solução de sacarose, de açúcar. Então, o frasco 4 aqui, a gente descobriu que é a sacarose. Agora, o frasco 3. Ele é incolor na adição de fenolftaleína. É uma solução ácida. Conduz corrente elétrica? O ácido clorídrico é um ácido forte. O ácido clorídrico é um ácido forte. Conduz corrente elétrica? Verdadeiro. Agora tem uma propriedade que um ácido reage com uma base e vice-versa. Então, se olhar a última coluna aqui, a única substância que reage com o hidróxido de magnésio, que é uma base, só pode ser o HCl, porque a sacarose é um açúcar, não reage com base. O KCl é um sal, também não reage com a base. O NaOH a gente já excluiu, que é o frasco 2. Então, só pode ser o HCl. Então, a gente já excluiu aqui a alternativa A, sobrou a alternativa B. KCl, NaOH, HCl, sacarose. Agora, o frasco 1, só para finalizar aqui a última substância, o frasco 1 é incolor à solução de fenolftaleína. O KCl, a gente vai estudar mais para frente no módulo 3, que é um sal derivado de ácido forte e base forte. O pH dessa substância em água é próximo de 7. Por mais que você coloque ali a fenolftaleína, continua incolor. Agora, sal em água, se ele estiver dissolvido, ele conduz corrente elétrica também. Então, o KCl, ele conduz corrente elétrica. Agora, ele não reage com uma base, com MgOH. Então, o frasco 1 só pode ser o KCl. Então, a alternativa correta aqui para essa questão 6 seria a alternativa B de bola. E aí, vou colocar no SIGA A lista de exercícios 10 para ser entregue mais para frente. Com relação à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Então, ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tudo bem? Tudo de bom para vocês, até mais. Tchau.